Boa noite, hoje, 1º de julho, começando mais um Ampla Visão, dando uma ampla visão de uma cantora, compositora e atriz chamada Paula Bressan, que também é minha amiga, e eu tenho muito prazer de ela hoje para vocês. Boa noite, Paula. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Ah, que bom. Obrigada. Tem uma coisa, hoje nós vamos iniciar o quadro da Carol. Oi, Carol, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Joana. Tudo bom e você? Tudo jóia. Daqui a pouquinho ela vai contar uma história para nós. Paulinha, que legal te ter hoje aqui. Paulinha é um talento. Ela já fez vários trabalhos, como, por exemplo, o Rock Show, né, com o Wolf Maia. Como é que foi para você fazer esse trabalho? Rock Show? Rock Show, na verdade, foi o segundo espetáculo que eu fiz com o Wolf Maia. O Rock Show ele era dirigido pelo Hudson Glauber. Sim. E era a supervisão artística do Wolf Maia. Eu já tinha trabalhado com o Wolf quando ele fez direção do Garota Glamour, é um espetáculo que ele criou e tudo mais. Eu já tinha trabalhado com ele. O Rock Show foi muito bacana, porque a gente teve uma exposição muito legal. Eu trabalhei com artistas muito privilegiados, assim. Então, foi muito legal, porque eu conheci a Vanessa Jackson. E foi a partir do Rock Show que acabou rolando a história dela participar do disco. Foi no Rock Show que eu conheci ela. Nossa, olha que legal! Foi. Então, é muito legal, porque a gente acaba... em musicais, quando a gente trabalha com musicais, a gente envolve um elenco muito grande, né? Então, você conhece muita gente, e isso é muito bacana. Então, e me diz, a sua história começa de cedo, né? De bem cedo, né, Paulinha? Eu sou filha de músicos. A gente está falando assim, só que a gente é muito amiga. Então, falando sério, eu acho que das maiores dificuldades minhas é entrevistar gente que eu conheço. Porque a gente sabe tudo da história, né? Então fica estranho, né? Tal. Eu já vi fotos dela pequenininha assim atrás da bateria do pai, brincando, né? Fazendo arranjos, já tá no sangue, né? Explicando assim bem para vocês que não conhecem a história inteira, é o seguinte: meu pai é músico, minha mãe é cantora. Aliás, o Maestro Caixote, ele trabalhou na banda do meu pai desde muito mocinho, e então eu o conheço desde muito pequenininha, e então a gente já se conhece há muito tempo, então é bastante engraçado a gente fazer uma entrevista quando a gente já conhece a pessoa. Não, e ser formal, né? Acho que acabo ficando mais nervosa, né, Paulinha? Mas, puxa vida, para mim é um prazer imenso te ter aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. E falar também do teu trabalho, né? Esse aqui é o seu primeiro disco, né, Paula? Primeiro disco. Dá uma olhada, gente. É um disco autoral, independente, que eu fiz produção própria. Então, assim, a gente está lançando ele no cenário independente pela Trattori. Tem a participação da Vanessa Jackson, como eu acabei de citar aqui, que trabalhou comigo no Rock Show. Tem a participação do Dominguinhos, na música de trabalho, que é a Tenho Medo. E tem a participação do Maestro Caixote, que foi um presente incrível. Eu chamei ele toda tímida para participar de uma faixa. Ele acabou participando de várias faixas. Foi muito legal. Isso foi muito bom, né? Foi muito bom. Não, e ele hoje vinha para te acompanhar. Só que teve que ir lá para Presidente Prudente para buscar o passaporte, né? Porque temos tido problemas com passaportes, né? Ele tem que fazer uma turnê agora para fora. E aí ele acabou que 3 horas tinha que vir para cá e não veio. Então ele pede imensas desculpas para você e para todo mundo, porque infelizmente ele não pode estar aqui hoje, que ia ser muito agradável, né, Paulinha? O pessoal que segue a gente lá pelo Facebook, Twitter e tudo mais já está sabendo tudo, porque eu já postei tudo lá, já está todo mundo sabendo. Ele escreveu que ele ficou preso em Presidente Prudente, até brinquei com ele lá no Facebook. Não tem jeito, né? Acontece. E, Paula, o que você está planejando agora para os próximos projetos teus? Então, o que eu tenho de novidade enquanto a projetos mesmo, eu não posso dar muito detalhe. Claro. Eu vou estar em cartaz com uma peça musicada, Dom Juan, mas eu não posso dar muitos detalhes. A gente tem previsão de entrar em cartaz por volta de novembro, e aí vocês vão ficar sabendo.
Ah, então vamos mostrar um pouquinho daquele... Eu tenho um vídeo aí que é do Rock Show. Rock Show, o último espetáculo. Eu queria... foi no Faustão. Você se apresentou lá, o Caixote ainda estava lá. O Caixote estava lá, aliás, encontrei com ele no camarim. Eu fui lá falar com o segurança, falei, vem cá, eu sou amiga dele, você vai me levar lá no camarim. Legal, ótimo. Vamos ver, moçada, vocês vão ver agora o talento da Paula Bressan durante o Rock Show no Faustão. No ano passado foi. Dá uma olhada. Atenção, Brasil! Este espetáculo está no Teatro Brigadeiro em São Paulo até 30 de novembro, sexta, sábado e domingo. Paulo Ricardo trouxe o Brasil, confere aqui no Pistolão Rock Show, o musical. Oh, to be wild. Oh, to be wild. For adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving embrace. Try all of the guns at once and explode into space. Rock Show, o musical. Na verdade, esse foi um show, né? Um show de rock, não foi um musical, né? Era um show. Rock Show, a ideia era ter todos a progressão do rock contada em um espetáculo musical. Então, a linguagem era de espetáculo musical, mas ainda assim era um show de rock, né? E como foi para você trabalhar com esse monte de talento aí que tá aí? Então, menina, coisa de louco. E a gente, os primeiros dias de ensaio, uma louca com a outra. Muito legal, muito legal. Maravilha, né? E, bom, agora você tá... E qual a melhor peça, assim, que você teve que você foi fazendo nesses últimos tempos? Que eu participei? Nossa, é difícil falar de uma melhor peça, né? Mas aquela que você sentiu, o personagem que teve mais a ver com a Paula Bressan? Nunca fiz um personagem que tinha nada a ver comigo. Incrível isso. É onde você comprova o seu talento, né? Um personagem que tinha muito... E, na verdade, era a maior dificuldade mesmo, porque eu tinha que ficar justificando aquele personagem que tinha ideias completamente avessas a minhas, sabe? Então... Por exemplo, uma peça que eu fiz que foi bem forte assim e que foi difícil fazer, eu fiz a Leda, e ainda quando eu estava me formando ainda em teatro, a mãe do Querô, na peça Querô. E, gente, como que você justifica, né? Ela é suicida, ela... Nossa, nada a ver com Paulinha. E eu sempre pego umas coisas que não tem muito a ver mesmo. Eu peguei uma mãe também num espetáculo que foi muito legal. Acho que um dos personagens que eu mais curti fazer, assim, que eu criei ele do comecinho, assim, junto com os diretores e tudo, foi no espetáculo Lado B,
que eu interpretava a mãe. Então, assim, eu era a mãe de todos os personagens, na verdade. Então, era bastante caricato, era muito legal. Foi a primeira vez que eu realmente botei, assim, a mão a fundo, assim, na comédia, em coisa bem caricata mesmo. E me descobri uma atriz muito caricata. Eu não sabia disso. E foi muito legal, foi bem gostoso. E quando você, digamos assim, remonta o personagem, você traz ele para a tua vida particular? Para treinar ou alguma coisa assim? Ah, não. Não dá, né, gente? Não dá, não. Já pensou em imaginar não, fazer eu tenho a mãe vários caricata para os amigos, filhos? não, mas eu tenho vários amigos que piram totalmente, assim, que é muito engraçado, que às vezes você tá até em temporada com a pessoa e a pessoa começa a ficar diferente, assim, mesmo nos bastidores. Nossa, que engraçado. Que dão uma pirada, assim, mas não. Você consegue manter o equilíbrio, então? Não, olha, como eu estou te contando, a Leda foi o único que realmente mexeu muito comigo. Foi um personagem muito difícil, porque eu ficava tentando justificar aquelas ações dela por algum motivo e tal. Então, foram aqueles meses que eu fiquei envolvida nesse projeto, foram um pouco pesados, assim. Eu carreguei isso não que eu carreguei para minha vida, eu não carreguei para minha vida, mas quando eu saía de lá, eu saía pesada e continuava pesada até a próxima apresentação, entendeu? Entendi. Aquele foi o mais difícil, assim, de segurar a onda. Porque você fica muito concentrado ali em tentar justificar as ações daquele personagem, né? Porque senão não se torna verdade. Então, de alguma forma, você tem que justificar as ações do personagem. Então, eu criava coisas na minha cabeça para justificar, né? Para justificar. E no que você se envolve mais, digamos assim? Você se envolve mais quando você canta ou quando você atua? Boa pergunta. Na verdade, assim, o teatro ele aconteceu de uma forma completamente inesperada para mim na minha vida. Eu até quando eu me formei, foi até engraçado. No dia da formatura, assim, eu falei para o meu diretor, mas olha, eu não tenho pretensão nenhuma de ser atriz. Aí ele falou, olha, eu vou te dar um tapa na cara. Você não passou por tudo isso aqui para virar para mim e falar que você não tem pretensão nenhuma de ser atriz. Mas eu nunca tive pretensão mesmo, nenhuma de ser atriz. Eu sou cantora, eu nasci em famílias de músicos, eu componho desde muito cedo e tudo mais. O teatro aconteceu para mim por conta dos musicais, que eu via como uma crescente aqui no Brasil, uma coisa que era nova, estava surgindo, eu peguei isso já, né, lá atrás. E eu achava que era importante, como artista, eu me especializar, né, naquilo que eu estava me propondo a fazer. E aí, com os musicais, eu comecei a estudar teatro e foi assim que aconteceu. E, na verdade, é encantador o teatro. E, para quem é artista e tudo mais, e você já é uma pessoa que tem certos questionamentos que o teatro propõe. Uhum. Então, eu me apaixonei por teatro e aí... E teu pai teve uma certa influência, né, em toda essa tua carreira, ou não? Na minha carreira? Ou na tua proposição? Eu acho assim, que ele teve uma influência no sentido de que eu ouvia boas músicas, eu morava dentro de uma escola de música, né? Eu, quando era pequena, eu morava dentro de uma escola de música, literalmente. A minha casa tinha vários quartos, né? Eram quase 4, 5 quartos, porém, 3 deles eram salas de música. Imagina. Mesmo, né? Eu morava dentro de uma escola de música. Então, dessa forma, ele me influenciou muito. Ai, que bom, né? Bom, eu vou chamar agora o quadro da Carol, que está aqui. Ela vai falar... Sobre o que você vai falar hoje, Carol? Então, eu justamente estava falando que tem tudo a ver com isso que a Paula está falando, que é de influência dos pais na carreira dos artistas e que tem também a ver com o que eu estava falando com você sobre a Luísa Posse, Sim. que é filha da Zizi Posse. Sim. A Paula estava contando agora, né, da influência dela, do pai dela na carreira dela. E o que eu estava lendo sobre a Luísa Posse é que justamente o pai dela trabalha como produtor e etc. E ela resolveu entrar na carreira musical, não só artística, por causa do pai dela e etc. E a maioria das pessoas que entra nesse ramo musical tem bastante conhecimento de música justamente por causa de parentes ou pessoas muito próximas da família que entram realmente na vida da pessoa e levam a pessoa para a música e tal, desde pequeno, né? E só que eu estava comentando com as pessoas junto comigo que o quanto faz bem para os musicais, para os músicos e para as pessoas que estão gravando, etc. Isso daí, porque as pessoas deixam tanto o pai ou a mãe influenciar na carreira que vira uma cópia.
a gente vê que tem bons músicos no Brasil, que nem Maria Rita, né? A Luísa mesmo, um monte de artistas que têm família músico, só que consegue, pela própria personalidade forte o suficiente, continuar a carreira musical com personalidade suficiente para fazer um bom trabalho. E você é uma dessas pessoas, por quê? Você estava falando aí que você se formou tal, e falou, não, eu não quero ser atriz, meu negócio é cantar. E o teu pai tinha uma banda. E o bom é que você teve personalidade suficiente para ver, não, olha como eu posso me apaixonar e ser atriz, e posso criar essa bagagem para mim toda e continuar sendo uma pessoa multifacetada, né? Para ser uma artista completa. E que o teu pai foi uma boa influência. Contrário do que alguns artistas hoje a gente sabe, que tem essa influência pesada dos pais e etc., e não deixam a personalidade fluir, e acaba sendo uma cópia do pai e da mãe e fala assim, meu, por que eu não dou certo na carreira de música? Justamente por isso, vê que o pai fez sucesso, eu vou fazer igual. Não, não faça. Se você quer ter uma carreira, quantos pais dentistas têm os filhos dentistas? Você vê a família inteira é dentista, a família inteira é policial e etc. E acontece. Agora, você tem que ter, na música, na parte artística, tem que ter personalidade forte o bastante para conseguir fazer um bom trabalho, e nem sempre isso acontece. E a pressão existe, inclusive, da mídia, né? Acho que... Exatamente, porque a mídia já coloca isso, já impõe como, é filho de tal pessoa, então vai tocar igual. A Maria Rita mesmo, eu estava até conversando com a Gabi, a minha empresária, que, ela, no começo, ela não era o que ela é hoje em dia. A força que tem o nome dela, justamente por isso. No começo, a mídia impunha uma coisa para ela, que ela era uma cópia da mãe. E ela conseguiu mostrar. Hoje em dia ela consegue, todo mundo consegue perceber a total diferença, por mais que exista muita semelhança com voz, estilo musical, né, samba e etc. Mas ela conseguiu provar com a personalidade dela que ela compõe diferente, que o trabalho dela tem uma força diferente e é muito bom. Ai, que bom, Carol. Obrigada, então, pelo seu quadro. A Carol vai estar sempre com a gente aqui, todas as sextas-feiras, para falar, comentar, né, sobre os artistas de uma maneira criativa e, ao mesmo tempo, construtiva, não é? Isso, tem que ser, né? É isso, né? Obrigada, Paula. Obrigada. Olha, agora eu queria mostrar para vocês um vídeo. Posso mostrar para eles seu com a Fabi Bells? Aquela música que Fallen. Linda, que lindo esse vídeo. Posso mostrar? Claro. Então vamos lá, Omar. Fabi, você quer descer aqui? Quer? Olha, Rafinha! Vamos pegar o vídeo pra ele. Vocês seguram aí, tá? Vamos segurando aí.
nossa, que lindo, hein, Paulinha, parabéns, tudo que você faz. Ai, eu adoro. Aliás, esse CD, eu queria muito saber, porque você mesma bancou, né, o CD. Você fez a capa, você cuidou de toda a questão visual. Eu lembro, enfim, você gravou, você bancou a sua gravação. Como é que está hoje pro artista em geral? Cuidar de si próprio. Porque outro dia, falando sério, ontem eu estava vendo uma entrevista da Rita Lee, falando, eu mesma faço os meus CDs, eu tenho o meu próprio estúdiozinho e eu mesma gravo. O que está acontecendo? Eu acho que é o seguinte, com a abertura para o mercado independente, que é uma realidade e aconteceu por conta da evolução mesmo da tecnologia e tudo mais. Hoje é muito mais fácil, qualquer um tem um Mac lá na sua casa, você parcela em algumas vezes, você acaba montando um home studio e tal. Então, tudo tem o seu pró e o contra, né? Então, eu acho assim, a parte boa é que você não depende mais de entrar numa peneira, de repente, que a gente não sabe quem lá está julgando ou não, para você entrar numa major aí, né? E você pode fazer o seu trabalho. E também o lado ruim é que também muita pessoa que está no mercado por hobby até, ou assim, que não leva mesmo a sério o trabalho e tal, acaba também deixando o mercado um pouco sujo de muita coisa, assim, e que nem todas essas coisas são coisas de qualidade. Então, assim, no caso do meu disco, quando eu comecei a fazer o disco, eu estava fazendo disco porque eu tinha uma porção de composições e eu queria colocar isso... eu queria ter isso registrado. Para mim, uma coisa para mim. O disco tomou uma proporção que nem eu imaginava. Na verdade, foi isso que aconteceu. Eu comecei a gravar, quando eu vi, eu já tinha... o Dominguinhos participou, e aí eu falei, gente, olha o que está acontecendo. Aí eu, poxa, pensei, o Caixote, talvez ele podia participar de uma faixa, tal, chamei ele foi. O dia que ele foi muito engraçado, foi assim. Eu estava muito tímida, porque, né, é responsa chamar o Caixote para vir ver o que você está fazendo lá, ainda na pré, né? Você está tudo na pré, não está tudo bonitinho, né? Quando ele chegou na história, eu estava lá na pré. Aí ele ouviu, tocou lá, né, amigo do meu pai e tal, então, né, fez a parte dele. Aí ele falou, deixa eu ouvir mais uma. Eu falei, claro. Aí ele ouviu. Aí ele falou, deixa eu ouvir mais uma. Aí ouviu. Aí ele falou, poxa, Paula, esse disco, ele tá com uma cara, assim, de que precisava de uns pianos acústicos nesse disco. Aí eu falei, ai, tô ferrada, e agora o que eu faço? Aí eu falei, poxa, Caixote, seria um prazer, né, ter piano acústico, só que eu estou bancando tudo, eu estou fazendo tudo. E não vou ter como bancar, né, estúdio, porque para um estúdio bacana, para ter um piano acústico bacana, né, é caro. Ele falou, Paula, deixa que eu vou ver. Aí passou uma semana, um tempo, tal, ele me ligou e falou, Paula, tá pronto. Eu falei, hã? Aonde você fez isso? Ele falou, no Mosh. Eu falei, o quê? Né? Mas, enfim, ele me ajudou demais e ele fez isso para mim. E muito obrigada, Caixote. Você não está aqui para eu poder falar isso para você. Mas depois ele vai ver o programa. Mas você vai assistir. Todos. Ele assiste todos e ele vai ficar... Então, então foi justamente isso que aconteceu. Aí aconteceu a participação incrível do Caixote. E aí eu falei, gente, calma, esse disco está tomando uma proporção que nem eu imaginava. Eu preciso ter mais cuidado com ele, um carinho maior ainda. E aí, já quase terminando de gravar, foi quando eu conheci a Vanessa Jackson. Aí eu fui muito cara de pau, perguntei para ela se ela queria participar, ela quis. Ainda bem. Mas é só assim também, é na cara de pau, né? E participou ela, a irmã dela, que também canta muito, Francine Moraes, muito. E elas participaram da faixa Sujo. Bom, tava lá tudo gravado, bacaninha. E aí, agora? Falei, bom, agora eu preciso conseguir mixar isso num lugar bacana. E aí eu fui atrás do Mega, o Estúdio Mega, que eu tive muitas recomendações de lá. É um estúdio incrível. Tive que fazer em horários alternativos também, por conta de valores e tudo mais. Até por conta disso, demorou bastante o processo do disco, porque eu não tinha como chegar lá
Não tinha uma gravadora por trás para bancar tudo isso, então foi um processo meio demorado. Aí masterizei ele no Mosh e acabou se tornando uma coisa bem maior do que eu imaginava. Maravilhosa. De início. É uma pérola que eu tenho aqui. Ah, que bom. E diz, o que você está achando hoje do cenário musical? Então, eu acho justamente isso. Eu acho que assim, a gente está num momento de transição. O mercado musical ele ainda não está definido e acho que não vai se definir tão rápido. Eu imagino que ainda leve um tempo, porque são coisas que definem uma forma de se trabalhar. Então, assim, estávamos todos acostumados com uma determinada forma de trabalhar. Então, as gravadoras estavam acostumadas com essa forma e tudo mais. Hoje, você vai ter que mudar a sua forma de trabalhar. Então, até se encontrar, né, qual vai ser o papel de cada um dentro da produção de um artista, isso vai demorar um pouquinho para acontecer ainda. Eu vejo muito o que está acontecendo é que nos anos 80 você tinha uma imagem, essa música dos anos 80, essa música dos anos 70. Cada década teve, né, uma proporção, digamos, alcançou uma proporção, né, musical. Uhum. Então você pode voltar, você identifica. Né? Uhum. Hoje em dia se tornou tão capitalista que não se... Eu até comentei isso, que aliás é uma coisa que eu quero comentar depois com vocês sobre o meu blog. Então é isso que justamente para linkar para o teu blog, né? Porque eu comentei justamente sobre isso num dos posts recentes do meu blog, falando sobre como geralmente a música marca muito uma época, né? A música marca a época. E aí eu estava me questionando o que será que vai marcar agora essa época, né? O que vai marcar essa confusão que a gente acabou transformando tudo isso, né? O que será que vai realmente marcar? Escuta, e qual que é o seu blog? É paulabressan.com mesmo? Já entra direto, não é? No site você consegue acesso direto para o blog, ou se você quiser acessar o blog direto, você entra no www.paulabressan.com/WordPress. O blog é o seguinte, o blog é o meu novo... Eu tô adorando. Minha nova paixão é o meu blog. O blog aconteceu recentemente. Eu comecei a postar algumas dicas de músicas, junto com pensamentos e tudo mais. E eu comecei a ter um retorno muito grande das pessoas que estavam frequentando o blog, tanto por deixar mensagens no próprio blog ou fora e mandar mensagem para mim pelas redes sociais, falando que está adorando o conteúdo e tudo mais. E aí que eu percebi que as pessoas, elas querem, sim, ter um lugar onde elas encontram um conteúdo diversificado. Sim. Um conteúdo um pouco mais elaborado, pensado, talvez. Com certeza. Né? E aí eu me propus a fazer isso, e foi muito legal, e aí me surgiram várias ideias, que a ideia mais recente foi das entrevistas dentro do blog, porque eu conheço muita gente. Claro. Então, e aí também abri espaço para muitos amigos que querem também divulgar o trabalho e tal, já que o blog está tendo tanto acesso, né, e poder fazer isso. Então, eu comecei... hoje foi a estreia das entrevistas no blog com a banda X4, que são os músicos que trabalharam no meu disco, que eu quis devolver para eles o carinho que eles tiveram comigo no disco. Então, eles são os primeiros. Já está confirmado, o próximo entrevistado vai ser o Frank Aguiar. Ele já me respondeu. Que legal! É muito legal. Então, eu quero que vocês entrem lá, porque vai sempre ter um conteúdo de bastante qualidade. Música... eu vou postar diversos tipos de estilos e dicas lá. Tá bem bacana. Entra lá para ver. Eu queria tanto te ouvir agora. Eu Sabe vi. por quê? O nosso tempo está acabando, Paula. Certo. Eu queria te ouvir a capela, que eu queria que todo mundo ouvisse como você canta, mesmo sem o caixote te acompanhando. Porque acho que você, na verdade, não precisa nem de acompanhamento, né? Queria que você escolhesse uma música que você canta a capela e que o povo vai gostar. Eu vou cantar uma música para vocês hoje, por causa que é uma coisa especial que aconteceu. A gente não está com o caixote aqui, ele ia participar e tal. Não vai ser nem do meu disco, eu vou cantar uma coisa porque estamos entre mulheres. Eu gostei muito desse estúdio. Ai, esse estúdio feminino. Adorei esse estúdio. Então eu vou cantar essa música para vocês.
Sister, you've been on my mind. Oh, sister, we're two of a kind. So, sister, I'm keeping my mind on you. I bet you think I don't know nothing but singing the blues. Oh, sister, have I got news for you? I'm something. I hope you think that you're something too. Nossa, olha, encerrando. Obrigada, Paulinha. Vou encerrar arrepiada o meu programa hoje. Obrigada por sua presença aqui. Obrigada mesmo. E você está convidada sempre. Ok. Tá? As portas estão abertas. Obrigada, Carol, pelo teu quadro. Obrigada, parabéns, Paulo. Obrigada, linda. Boa sorte para você, Paulinha. E para vocês, até a próxima sexta-feira com mais um Ampla Visão. Tchau!